Você conhece meu nome, Judas Iscariotes. Um nome que se tornou sinônimo de traição, infâmia, desonra. Quando ouvem falar de mim, pensam em um traidor, em 30 moedas de prata. Mas a verdade é muito mais complexa do que isso. Eu não sou apenas uma sombra, eu sou um homem. E como todo homem, eu tive minhas razões, meus medos, minhas escolhas erradas. Agora me ouça. Ouça a minha versão. Quando me juntei a Jesus, eu tinha esperança. Esperança de ver o mundo mudar, de ver a justiça finalmente triunfar sobre a opressão. Desde criança, eu sentia a dor do nosso povo. Cada dia era uma lembrança da nossa submissão ao Império Romano. A dor de ser oprimido, de ver os soldados marchando pelas nossas ruas, tomando o que queriam, nos tratando como nada. Então, quando vi Jesus, algo mudou dentro de mim. Ele não era como os outros. Não era um líder que falava sobre revolta armada, mas tinha uma presença, algo indescritível. Ele falava de um reino de Deus, e eu, como todos os outros, pensei que esse reino fosse algo que podíamos conquistar aqui e agora. Eu imaginei que ele fosse nos liderar para libertar Israel dos romanos. Ele era o Messias, afinal, o rei prometido. Mas com o tempo, comecei a perceber que suas ideias de reino eram muito diferentes das minhas. Eu não era o único que se confundia. Pedro, Tiago, João, todos nós esperávamos uma revolução. Mas Jesus, ele pregava o perdão. Ele falava de amar nossos inimigos. Como isso poderia nos libertar? Eu queria ver Roma destruída. Queria ver nosso povo livre. Mas Jesus não parecia se importar com isso do mesmo jeito que eu me importava. Cada vez que ele falava sobre sua morte, eu me inquietava mais. Como o Messias poderia morrer? Isso não fazia sentido. Ele deveria nos salvar, liderar uma revolta. Mas a cada dia ficava claro que ele tinha outra missão. Uma missão que eu não compreendia. Comecei a questioná-lo. Comecei a duvidar se ele realmente era o libertador que eu esperava. Será que eu estava seguindo o homem certo? Foi então que comecei a ouvir os rumores. Sacerdotes, fariseus, saduceus, todos estavam inquietos com Jesus. Ele estava se tornando uma ameaça para eles, e algo dentro de mim mudou. Eu sabia que Jesus tinha poder, eu o vi realizar milagres, mas por que ele não usava esse poder para confrontar os líderes de Israel e Roma? Por que ele não assumia a posição que aos meus olhos lhe era de direito? A verdade é que eu estava frustrado. Frustrado porque Jesus não estava fazendo o que eu esperava. Frustrado porque o Messias que eu idealizava não correspondia ao homem que estava diante de mim. Foi então que a ideia começou a crescer dentro de mim. E se eu o forçasse a agir? E se ao entregá-lo eu o colocasse em uma situação onde ele não teria escolha senão mostrar seu poder? Eu pensei que estava fazendo o certo. Acreditem ou não, eu achei que estava ajudando Jesus. Achei que, ao entregá-lo, eu o levaria ao confronto definitivo com os líderes. Afinal, ele era o Filho de Deus, não era? Ele tinha o poder para destruir todos os que o ameaçassem. Eu vi isso com meus próprios olhos. Pensei que, ao traí-lo, eu estaria forçando-o a revelar sua verdadeira glória. E foi isso que me levou até os sacerdotes. As 30 moedas de prata? Uma formalidade. Não era pelo dinheiro, nunca foi. Era pela convicção de que eu estava forçando o plano de Deus a acontecer da minha maneira. Naquela noite no Getsêmani, quando eu o vi esperando por nós, meu coração começou a acelerar. Eu sabia que algo estava para acontecer. A escuridão da noite parecia um prenúncio do que viria. Quando me aproximei de Jesus, com os soldados atrás de mim, um peso caiu sobre meus ombros. Mas eu continuei. E foi ali, naquele momento, que tudo mudou. Eu o beijei. E no segundo em que fiz isso, eu soube. Jesus sabia o que eu estava fazendo. Ele sempre soube. Seus olhos, nunca esquecerei aquele olhar. Não era raiva, não era desprezo. Era uma tristeza tão profunda, tão avassaladora, que cortou minha alma. Eu esperava que ele resistisse, que lutasse, mas ele não fez nada. Ele simplesmente se entregou, e foi ali que o peso das minhas escolhas caiu sobre mim. Eu tentei correr para desfazer o que fiz. Voltei aos sacerdotes, joguei as moedas no chão, implorei para que cancelassem tudo. Mas era tarde demais.
O destino já estava selado. E eu era o homem que havia traído o Filho de Deus. Vocês conhecem o final da minha história. Todos conhecem, mas poucos entendem a agonia que eu enfrentei após aquela noite. O peso da culpa, da vergonha, me consumiu. Eu achei que estava no controle, achei que sabia o que estava fazendo. Mas no final, eu fui apenas um peão. Um homem movido por seu orgulho, sua pressa, suas dúvidas. Eu não posso desfazer o que fiz. Meu nome estará sempre manchado pela traição. Sou Judas Iscariotes, o traidor. Mas eu fui mais do que isso. Fui um discípulo que amou, que acreditou, que falhou. Fui um homem que se perdeu no meio de suas próprias convicções. Essa é a minha história. E agora você sabe a verdade. O peso de ser Judas. Essa é a história de Judas, um homem que, como todos nós, teve escolhas difíceis a fazer. Um homem que se viu preso entre suas expectativas, suas dúvidas e a cruel realidade de suas ações. A tragédia de Judas não está apenas na traição em si, mas na sua incapacidade de compreender o verdadeiro propósito de Jesus. Sua história serve como um lembrete doloroso de como nossas falhas podem nos consumir quando não entendemos o que é realmente importante. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando as profundezas das histórias bíblicas, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Aqui, cada história revela mais do que você imagina. E se você acha que esse vídeo pode ajudar ou inspirar alguém, compartilhe com seus amigos. Nos vemos no próximo vídeo.